Olá, pessoal, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um Pode Crer, a mais um podcast. Como de costume, irei deixar para vocês um versículo na palavra do Senhor que está lá no livro de Atos. Irei ler a parte B, que diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Está em Atos 16, 31. Eu sempre aconselho aos meus inscritos, a quem está assistindo os meus podcasts, para criarem o hábito de leitura diária da palavra do Senhor. Esse é o nosso alimento, a nossa bússola. É a Bíblia que tem que ser a nossa direção. E eu tenho certeza que quando você começar a ter o hábito de leitura da palavra do Senhor, de meditação na palavra do Senhor, a sua vida irá mudar. Amém, queridos? Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Crer. Hoje nós estamos em Vitória da Conquista. Nós estamos com o pastor Enio Guimarães. Ele nos concedeu a honra de ouvir um pouco da sua história, das suas experiências com Deus. E para isso nós estamos aqui nessa tarde, pastor, e agradecidos a Deus, viu, pela honra de estar aqui, pelo Senhor ter se disponibilizado o seu tempo para falar um pouco daquilo que Deus tem feito em sua vida. Então a pergunta é: quem é Enio Guimarães? De onde veio? E se já nasceu em berço evangélico, certo? Mas antes dele começar a falar, eu gostaria de pedir você que está assistindo pela primeira vez, que ainda não é inscrito em meu canal, aproveite e se inscreva, comente, compartilhe ao máximo. Isso aqui, pessoal, é um ministério. Nós estamos procurando todas as formas para falar do amor de Deus, dos grandes feitos que Deus tem realizado em nossas vidas. E eu tenho certeza que o que Deus fez na vida do pastor Enio irá impactar a sua vida. E você vai ser também um canal de bênção, encaminhando para outras pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas com esse testemunho. E fazendo assim também, você me ajuda, porque a plataforma ela compreende que o assunto é importante e vai encaminhar mais pessoas. E o meu Instagram é Cristiane Cunha Oficial. Pastor Enio, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Cristiane. Muito obrigada, Eu viu, que pastor, agradeço por essa ter oportunidade. aceitado. Amém. Por o senhor ter aceitado esse convite, né? E ter disponibilizado o seu tempo. Sim, isso vai ser muito gratificante. Eu creio. Muito honrado. E eu estava muito ansiosa para ouvir o seu testemunho. Desde Amém. o primeiro dia que eu vi o senhor pregando a palavra de Deus lá em Belo Campo, né? Na Verdade. igreja da pastora, da bispa Aldete, me impactou. Porque Amém. eu vi não somente o conhecimento que o senhor tem da palavra, que você percebe quando a pessoa tem uma segurança nas escrituras, como também a unção que a gente podia sentir, né, a presença do Senhor. Verdade. E o pastor tão jovem, e geralmente a gente, hoje nos tempos modernos, é como se pessoas assim, cheias da unção, fossem só os mais antigos. Mas é Deus mostrando que ainda há, né, pastor, os remanescentes, os jovens que buscam a presença, com né? Com certeza, isso sim. Amém. Então a primeira pergunta: de onde veio o Enio Guimarães, o pastor Enio? E se já nasceu em berço evangélico? O senhor vai ficar à vontade e o senhor vai deixar o Espírito Santo de Deus lhe conduzir. Tá bom, pastor? Fique à vontade. O pastor Enio, ele natural de Vitória da Conquista, nasci aqui no Hospital Isaú Matos. Não vim do berço evangélico, venho de uma família diferente, né, de uma cultura diferente, da etnia cigana. Sou de uma família cigana e eu vim para o evangelho, me converti ao Senhor aos 17 anos de idade, né? Foi quando eu tive um encontro com o Senhor Jesus Cristo, foi quando ele me resgatou do mundo e me fez uma nova criatura renovada diante da presença dele. E de lá para cá, só bênçãos, só vitórias, só alegria, né, na presença de Deus. E o que ele tem proporcionado em minha vida, coisas grandes e firmes, inefáveis, coisas que meus olhos nunca contemplou, coisas que meus olhos nem imaginou, nem os meus pensamentos, coisas grandes que Deus fez, né? Sim. Nessa trajetória de caminhada, 8 anos, né? De caminhada aí com o Senhor. Agora me conta com mais detalhes. O senhor falou que o senhor aceitou bem jovem, né? Isso, com 17 anos? Isso, 17 Como anos. foi assim que o senhor conheceu
Alguém da sua família se converteu primeiro? Porque o senhor veio falando, que depois a gente vai falar um pouco, né, sobre a etnia, né, a Sim, etnia sim. cigana, que é muito importante, bem interessante. A gente vai abordar bastante esse assunto. Mas não é tão simples assim deixar os meus Não, não, costumes, não. né, de uma vida inteira. Como foi que o senhor ouviu falar de Jesus pela primeira vez? Na verdade, desde muito jovem, né, desde pequeno, sempre vivi no meio religioso, né? Minha família, pelo fato de ser uma família católica, então ali eu já tinha um encontro com Jesus, né? Já conhecia algumas coisas de Jesus, mas não tinha aquele encontro assim aprofundado, né? Aquele Sim. encontro de verdade. Então, meu primo, né, foi um dos pioneiros aí. Através dele, ele me convidou para uma campanha. O nome da campanha é uma campanha muito forte, dando a volta por cima. Aí o pastor começou a pregar uma mensagem, a mensagem da cruz, que hoje infelizmente está sendo pouca pregada, pouca Verdade. ministrada, a mensagem verdadeira de Cristo. E com aquilo dali foi impactando a minha vida e eu Sim. comecei a chorar. E eu lembro que o pastor, ele falou assim, tem um jovem aqui que ele está com a camisa de time, e realmente eu estava com a camisa de time, estava com a Uhum. jaqueta de couro e com a camisa de time por baixo. Ele falou, Deus tem uma grande obra na vida dele. E Deus sabe, você sabe que Deus está falando contigo, porque você está sentindo o toque, e realmente eu estava sentindo o toque, o Espírito Santo estava tremendo, tremendo ali, né? Glória a Então ele Deus. pegou e tirou o microfone e falou: Eu não vou encerrar o culto enquanto esse jovem não vir aqui, porque é promessa de Deus. Eu Amém. falei: Ele está falando comigo. Aí eu peguei e fui ali para a frente, comecei, né, a dar os primeiros passos, comecei a aceitar Jesus e meu ministério ele se alavancou muito rápido, cresceu assim de forma extraordinária. Com 3 meses eu me batizei, com 6 meses eu estava sendo líder de missões, já estava pregando nas zonas rurais, levando a palavra para as pessoas. E foi aquele primeiro amor, sabe? Onde eu ia, eu falava do amor de Cristo. Eu estava na lotérica, eu estava ministrando. Se eu ia numa loja, eu Glória a ministrava. Deus. Se eu ia em algum lugar, ali eu falava. E quis ter uma profundidade, né? Quis ter uma Não perdi, intimidade não perdi com a Cristo. oportunidade de falar, né, do Não, nunca Evangelho. perdia. E tive Isso. aquela vontade, assim, aquele vigor, sabe? E pelo fato de eu ser muito jovem na caminhada, com 7 meses, Deus ele começou a expandir meu ministério, começou a me usar muito nos dons, né? Nos dons da profecia, nos dons da cura, nos dons das revelações. E com aquilo dali, pelo fato de eu ser da família cigana, houve um preconceito, porque o povo estava falando que não era Deus que estava me usando, mas sim o Sim. boiadeiro cigano, né? Que Entendi. no caso é um Deus que os ciganos, antes, os ancestrais, os pioneiros, serviam e seguiam. Então eles começaram ali de forma meio preconceituosa a falar que era boiadeiro que estava me usando. E aquilo ali me deixou muito triste, me deixou muito entristecido, ao Sim. ponto de eu olhar para o homem e esquecer de olhar para Deus e vir novamente voltar para o mundo, voltar para a vida errada a qual eu vivia, né? Eu comecei com 11 anos de idade, comecei a ter o meu primeiro contato com álcool, né? Muito jovem, com 11 anos de idade ali eu comecei a beber, a embriagar, por influência de amigos, né? De pessoas que Uhum. estavam ali ao meu redor. Então, muito jovem eu comecei a ir para a vida errônea, ir para a vida distante de Deus, né? Então ali começou a viver uma vida totalmente desconcertada, totalmente errônea. E eu vi aquilo ali não estava mais nem só desagradando a mim, mas como os que estavam ao meu redor, a minha família. Sim. A minha mãe chorava muito, a minha mãe chorava demais pelo fato de eu estar daquela forma, né, indo para boate, indo para balada, indo para festa, coisa de jovem, né? Sim. Infelizmente, é o que nós vemos aí nos dias de hoje. Então, com 17 anos de idade, eu tive esse encontro com Deus, e a partir daquele momento ali, eu vi uma transformação de Deus na minha vida. Só que pelo fato de eu ser novo na caminhada e olhar para o homem e esquecer de olhar para Deus, veio a queda. Então eu me afastei, comecei a me afastar e fiquei 8 anos afastado do Evangelho, né? Então com isso aí eu fiquei, ou melhor dizendo, 8 meses Sim. afastado. 8 meses afastado. Aí eu conheci um camarada, eu estava no salão do colega meu, cortando o cabelo. Aí um camarada começou a olhar para mim, né, que hoje é o meu pastor, é o bispo de Lã, né? Aí ele falou assim, cigano. Eu falei, oxe, esse camarada me conhece de onde? Aí ele começou a contar a minha vida todinha, a minha história, começou a revelar. E ele falou bem assim, ó, vem tal dia pro culto, pra conferência.
Aí eu peguei e fui para essa conferência, né, que ele estava lá na minha cidade, onde eu residia, né, onde eu morava. Aí ele começou a tratar de mim, a cuidar de mim, levou eu para o seu lar, levou eu para a sua casa, começou a aplicar estudos, começou a me moldar, né, na verdade, começou a fazer uma lapidação em mim para que eu me tornasse um vaso de verdade na mão do Senhor, né? Então ele me ajudou bastante na minha caminhada, na minha trajetória, e com isso eu fui mais me aprofundando no Evangelho do Senhor, né? Com isso eu fui conhecendo mais as Escrituras e o poder de Deus, que Ele transforma, que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta, e não importa a situação, não importa a pessoa, não importa quem é, Ele está para acolher todos, né? Ele está para abraçar todos, mas nem todos, infelizmente, querem receber esse dom, essa maravilha, essa gratificação que é gratuito, né? A salvação e a vida eterna. Você vê que as coisas do mundo são tudo pagas, as coisas do mundo tudo é pago, mas as coisas de Deus é grátis, é gratuito, e muitas das vezes as pessoas, elas não querem receber isso, as pessoas elas não querem Não valorizam, realmente, né, pastor? não valorizam, realmente eles não querem ser cheios da presença de Deus, né? Infelizmente, hoje a gente está vendo que a juventude está cada dia mais e mais se perdendo, né? Por conta da mídia, por conta da sociedade, por conta de tudo que está acontecendo, mas ainda bem que tem muitos jovens, assim como eu, remanescentes, que permanecem na presença. E eu quero dar um conselho para você que afastou: volte, não fique neste mundo perdido, volte para a presença, volte o mais rápido possível, porque nós sabemos que Jesus já está às portas, Jesus está voltando, né? Então não é mais tempo de brincar. Eu brinquei muito e paguei um preço, então não queira brincar para pagar o preço. Obedeça, porque o que vai fazer a gente ser sucedido aqui nessa terra é a obediência ao Senhor, né? Uma coisa interessante que o senhor falou, porque assim, falando, né, da etnia cigana, a gente tem vou dizer assim, um pensamento, né, uma certa imagem sobre, né, esse povo cigano totalmente diferente do que é a realidade. Quando o senhor falou que quando jovem bebia, não é comum dentro da cultura cigana beber, gostar de beber? Aqueles que são praticantes é comum? Para jovens, sim. O caso é porque a sua mãe já estava conhecendo o Evangelho, não era isso? Então ela via que aquilo não era algo que agradava o coração de Deus. E na verdade minha mãe não é cigana, mas sim meu pai, né? Entendi. Só meu pai, só minha parte paterna que é cigana, a minha parte materna não é. Mas o senhor morava em tendas? Não. Nunca morou em tendas? É porque eu já sou de uma cultura já, como eu posso dizer, renovada, né? Entre aspas. Entendi. Já vinham o pessoal que morava em torda, que na verdade é a barraca, a casa, já aquele pessoal mais antigo, aquele pessoal que era nômade, que vivia viajando, que não habitava em um solo só, vivia como nômade, né? Viajando para vários lugares. Hoje não. Hoje a maioria já tem moradia fixa, hoje a maioria já tem o seu habitat, já habitou em alguma cidade e ali já acostumou e permanece, né? Mas antigamente não, antigamente eram nômades, viviam viajando em busca de mantimento, ou em busca de algo, né, para si, muitas das vezes, pelo seu sustento, porque naquela época havia, até nos dias atuais, né, muita discriminação, muito preconceito. É verdade. E como é que foi para o senhor conviver, né? O senhor sofreu muitos preconceitos, ou a melhor pergunta, o senhor ainda sofre preconceito por conta da sua etnia? Hoje em dia mais não, porque hoje em dia as pessoas criaram respeito, né? Mas no começo sim, sofria muito. Ainda tem muitos lugares ainda de igrejas que eu ainda não sou bem-vindo pelo fato de eu ser de uma cultura cigana. Então muitos ainda olham com olhar de maldade, não acreditam realmente na conversão. Mas a minha conversão é verdadeira, ainda que o povo não acredite ou não, mas Deus, Ele acredita. Amém. Muitas das vezes as pessoas não podem acreditar, mas Deus, Ele acredita e Deus confiou em mim. E eu estou seguindo isso que Deus entregou na minha mão, né? Que é pregar a palavra, ir ao mundo, falar do amor dEle, falar que Ele cura, salva, liberta e leva para o céu, né? Porque esse é o plano de Deus, é salvar, é curar, é libertar aqueles que estão oprimidos, cativos, cansados, como a palavra dele nos fala em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estão cansados. Ele não faz acepção de pessoas. Ele chama a todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados.
que ele vai aliviar, que ele vai colocar um bálsamo suave, que ele vai colocar um jugo suave, né, para nós carregar. Sim. Então, até nos dias atuais, ainda assim, alguns, não todos, mas alguns Há um ainda preconceito, né? têm um preconceito, Muito grande. mas graças a Deus que Vem vencendo, né, pastor? me vencendo, e as pessoas que eu convivo, hoje elas me respeitam, me Sim. chamam de pastor, vê o chamado de Deus na minha vida, né? Porque isso foi construído, foi conquistado, não foi do dia para a noite, Sim. mas foi uma conquista de dia após dia. É como eu sempre falo, a cada dia a gente tem que morrer um pouquinho do nosso velho eu, para que o novo de Cristo venha aparecer em nossas vidas, né? Verdade. Falando, continuando a falar sobre a cultura cigana, há uma união entre vocês, não há? Sim. Porque sempre que a gente ouve falar alguma coisa, quando eu ainda menina, né, quando eu ouvia falar de ciganos, que eu não sei se hoje ainda existe isso, mas era uma forma tão assim preconceituosa. Olha, corre que vem os ciganos, quando os ciganos passavam, que eram os nômades, né? Então a gente tinha aquele medo porque os ciganos são mais bravos. Isso flui, é o que fala, é verdade? São mesmo da natureza deles mais bravos ou uma forma de defesa que eles têm? Na verdade, era uma forma de defesa, né? A nossa cultura cigana é da linhagem da Índia, porque tem 3 linhagens, que é da Índia, Turquia e Espanha. Sim. A nossa é da Índia, que nós temos a nossa própria língua, o nosso próprio dialeto, que é o Sim. dialeto romani, que é uma língua secreta entre nós, que vai Sim. passando de geração para geração. Você não vai encontrar no Google, você não vai encontrar em lugar nenhum, porque é uma língua secreta. Entre nós ali, muitas das vezes, quando a gente está reunido, Sim. a gente fala aquela só aquele idioma de vocês. só aquele idioma nosso como forma de defesa. E essa natureza de que o povo tinha medo, vem cigano, sai correndo, esconde as malas, Sim, esconde os pertences. verdade. Na verdade, era uma defesa que os ciganos Sim. tinham, né, pelo fato de eles ser muito discriminados. Então, eles tinham que lutar Pela pelos sobrevivência, seus né? direitos, Sobre a pela sua sobrevivência. Então, tinha que ter a luta. Aí, essa luta é até nos dias atuais. Até nos dias de hoje, há esta batalha para a gente ter um espaço a mais na sociedade, né? Porque, infelizmente, ainda há muito preconceito, até das próprias autoridades, das próprias pessoas. Ainda existe o preconceito, mas esse preconceito tem que ser quebrado, porque da mesma forma que Deus olha para todos, da mesma forma é nós temos que olhar para todos da mesma forma, da mesma maneira, não julgar, apenas abraçar. E se você não pode, como é que eu posso dizer, ajudar, também não atrapalhe. Fique neutro. É o que eu sempre falo, se você não pode ajudar, não atrapalhe, fique na sua. Verdade. Pedir discernimento ao Senhor, que é importante, porque às vezes ao invés de você estar conquistando alguém para o Senhor, você está afastando, né? Verdade. E a Bíblia fala, aquele que com Cristo não ajunta, espalha. Né? Como a própria palavra de Cristo fala, né? Quando aquelas pessoas estavam ali expulsando demônios, profetizando, né? Falando do amor de Cristo, aí os discípulos foram questionar Cristo, mestre, as pessoas estão falando do teu nome, não há caso que o senhor fique incomodado. Aí ele fala, aquele que está por mim não é contra mim. Sim. E aquele que não se ajunta, espalha. Então isso realmente é verdade. A gente tem que ter uma união, porque Cristo, ele não veio pregar divisão, ele veio pregar união. Só que infelizmente nos dias de hoje, muita gente ainda está com esse negócio. Eu sou da igreja de Paulo, eu sou da igreja de Apolo, está naquele tempo. Voltou para os tempos antigos, voltou para o tempo da igreja de Paulo, para a igreja de Apolo. Não vou na igreja de fulano porque fulano é isso, porque fulano é aquilo. Não, você tem que vir para a igreja para receber a presença de Deus, não é para olhar para o homem. Porque se a gente for olhar para o homem, realmente a gente sempre vai cair. Verdade, pastor. No começo da minha caminhada, eu sempre olhava para o homem e esquecia de olhar para Deus. Sim. Por isso que eu tive muitas das vezes quedas e conflitos, mas na verdade eu creio que dali foi uma lapidação de Deus. Sim. Para que hoje eu pudesse curar, né? Porque primeiro a gente precisa ser curado para depois curar. A gente precisa ser sarado para depois sarar. Porque não tem como eu curar, não tem como eu sarar alguém sendo que eu estou doente. Primeiro eu preciso da cura para depois curar o próximo. Sim. Como a palavra dele fala, né? Primeiro eu tenho que tirar a trave do meu olho para depois tirar alguém do olho do meu irmão, do meu próximo, do meu alheio, né? Agora sim, como o senhor falou que tem várias linhagens, né? Há uma rivalidade entre essas linhagens? Se encontrarem, por exemplo, há essa rivalidade? Olha, geralmente sim, porque é uma busca, até hoje, uma busca de poder, né? Quem tem mais
é o que comanda. Entendi. Mas aqui na nossa região, por exemplo, na Bahia, há essas várias linhagens, ou aqui na Bahia só a linhagem indígena? Não, tem várias. Várias, No entendi. Brasil e no mundo todo, eles estão em conjuntos, né? E quando ele não pode se encontrar, no caso, quem vive a Não, cultura de fato, não é, pode se encontrar, que pode haver pode haver uma guerra, uma né? guerra. Uma destruição, uma devastação. Sim, Como no tempos antepassados, né? Que o povo vivia em guerra, até hoje, né? sim. Há essa união entre vocês? Sempre se encontram? Tem um momento de se encontrar, a família? Como é que é? Sim, sempre tem. Nossa família é uma família unida, né? É aquele caso, mexeu com um, mexeu com todos. Isso. A gente tem essa afinidade, tem esse amor. Na hora da dificuldade, ali todo mundo abraça todo mundo, né? Na hora da dor. Então a gente não tem essa divisão. É claro que sempre vai ter umas briguinhas, Sim, normal, normal, família, né? mas a união prevalece. Aí quando vocês estão nessa reunião entre vocês, aí vocês falam a língua de vocês. Geralmente a gente fala a língua nossa e a língua como nós aprendemos, a língua Ah, portuguesa. até mesmo para que os novos não se, né, se esqueçam e aprendam, é É isso? verdade. Por exemplo, se o senhor fosse me cumprimentar, a paz do Senhor, irmã Cris, na sua língua, como seria? Para que os meus ouvintes. Do ver se a arma cai. E vocês estudam, tem assim, alguém que dá aulas, né, dessa língua para que não se perca? Tipo assim, vai passando de geração em geração, de vô para pai, de pai para filho. Entre vocês Entre nós mesmos. mesmos vai ensinando aí, por exemplo, uma pessoa fala uma palavra lá, a gente não entende, a gente vai lá e pergunta, pai, como é que pronuncia isso? Sim. Aí o pai vai lá e fala, é assim, filho. E tal, vai passando de geração para geração, de geração para geração, né? Aqui em Conquista, que o senhor falou que o senhor reside, tem uma quantidade grande, não é, de ciganos da sua cultura? Sim, aqui tem sim, muitos. Sim, E tem de outras, né, que também não são parte da minha família, mas moram aqui também. Então tem aquela mistura, né? sim. O povo fala, todo mundo que é cigano é parente? Não. Não. Nem todo mundo que é cigano é parente de todo mundo. Tem as divisões, tem as separações. Da mesma forma como toda outra família, né? Tem as separações. Separações. Na nossa também é dessa forma, né? E falando sobre a cultura, né? Como é que é? Né? O senhor falou, citou que há um Deus que eles cultuam. Então, assim, tem um rito, né? Tem um rito, Tem. né, para quem segue a cultura cigana. Como é que é? Porque a gente sempre, quando ouve falar de alguém, por exemplo, de uma mulher, eu vi, encontrei uma cigana, leu a minha mão, por exemplo, né? Que é por conta dessa busca deles a esse Deus. É por isso que vocês também sofrem esse preconceito? Geralmente sim, né? Isso é desde do tempos antigos, né? Que existiam os magos, que existiam as pessoas, os cartomantes. Sim. Da mesma forma, quem recebe esse dom, as mulheres, né? As mulheres que leem a mão, recebem a entidade, e ali ela revela, ali ela conta, né, os acontecimentos, e muitas das vezes são acontecimentos verídicos, e muitas das vezes são acontecimentos não verídicos. Entendo. Então, tem isso também, né? Pelo fato, os ancestrais adoravam ao Deus boiadeiro, né? Que era o Deus do cigano. Hoje não, hoje, graças a Deus, a maioria já se converteu. Na minha família, hoje tem diáconos, tem obreiros, tem pastores. Não só tem só eu como pastor, mas já tem outros. Então, o evangelho do Senhor vem alcançando. Amém. E vem libertando Sim. um após cada um. E né? na Igreja Católica, porque não é comum, né? Eu tenho 40 e poucos anos, e não é comum eu ouvir dizer que alguém, por exemplo, visitasse a Igreja Católica. Para mim foi assim, né? Quando falou que o senhor era cigano, achei isso estranho, porque não é uma coisa corriqueira que a gente vê, né? Então, graças a Deus que já está o evangelho, né, chegando, né, nessa cultura também, né, nessa etnia também. Quando fala assim, que é algo muito triste, inclusive, os ciganos, eles são valentes, são corajosos, destemidos, né? Quando acontece alguma coisa, ó, fez com o cigano, você pode esconder. É como os índios, né? Quando Verdade. você ataca um, é a forma de defesa. Isso é até hoje, né, irmão? Até hoje, até nos dias atuais, são Sim. dessa forma, né? É aquele caso, é a união, né? Porque por conta do preconceito, Sim. a gente acaba se unindo para combater os males, para combater as coisas que ainda vêm ao nosso Sim. encontro, né? Sim.
Eu tava esses dias conversando com uma pessoa, achei bem interessante o que ela me falou, né? Que houve um acontecimento aqui na cidade há um tempo atrás e que foi assim, um acontecimento muito triste, né? E, foi noticiado, né? Foi publicizado esse acontecimento em várias emissoras, que eu acredito que um cigano matou alguém, tipo assim, não, não entramos em detalhes, se a pessoa também não sabia explicar direito. E aí houve uma guerra. Então, Verdade. onde via um cigano, mesmo que não estivesse envolvido com o que aconteceu, saía exterminando. Então, é algo muito triste, né? Do fato da pessoa fazer parte daquela cultura, foi morta inocente, por exemplo. Pagou pelo erro que não era dele, Não né? era dele. Só pelo fato dele ser cigano. E realmente até hoje isso acontece. No caso foi uma família, né? Eu não sei como é que aconteceu, eu só vi por noticiário também, foi uma família aí, matou um polícia e ali houve uma guerra e acabou exterminando todos, né? O inocente pagou, que na verdade não tinha nada a ver, acabou pagando só pelo fato dele ser cigano. Sim. Então esse preconceito tem que ser quebrado, gente. Tem que Verdade. ser aniquilado, porque isso gera não só conflito, mas gera também percas, gera tudo, Verdade. né? E dor, né, pastor? E dor, dor. Dor porque a pessoa é ser humano. Há um coração que bate. Com certeza. Né? A mesma coisa que dói em mim, dói também em alguém que é de uma outra etnia, né? Verdade. E eu achei, um tempo atrás, eu assisti uma reportagem em um outro estado, eu não me lembro onde, que eu gravei na minha mente o assassinato de uma menina, Yara Flor. Não sei se o senhor ouviu falar, e também não me lembro agora, não me recordo em que cidade eles moravam, que foi uma morte entre eles, né? Que ela se casou, e muito jovem, porque há esse costume de casar jovens, né? Com 14 anos de idade, né, na verdade... Já se comprometem. Já se comprometem, já se tornam independentes, ali entre nós, né? No caso, já se tornam independentes a partir dos 14 anos de idade, é uma cultura, né? Os casamentos são duradouros, pastor? Geralmente é de 3 a 7 dias de festa, né? Não, eu digo assim, porque é um casamento que nem sempre é por amor, não é? É uma... Prometido. Isso, né? É um negócio, como se fosse um negócio. Ele ali já prometeu, já fez uma aliança. Verdade. Né? Então não vai saber se a menina já gostou do menino, mas se casam, não é isso? E então isso já é uma cultura... Já é uma cultura enraizada, né? Então, quem é menina e quem é menino já sabe que quando tiver na certa idade vai haver, né, esse casamento arrumado, digamos assim, pelos pais, não é isso? E como é que funciona? São casamentos duradouros ou há muito divórcio entre? Geralmente são duradouros, porque geralmente casam primo com prima, né, parente com parente, então ali a harmonia... E ali vão ensinando, né? Acabam se gostando. Acabam se gostando e acabam ficando. É poucos que se separam. Sim. Poucos mesmo, assim, de 100%, só 7, 8% se separam, mas o resto sempre convive, né? Vivem bem em harmonia, porque, na verdade, eles casam entre si, primo com primo, parente com parente, né? Entre o seu povo. Entre o seu povo, já para não ter conflitos. Sim. E quando tem, por exemplo, a sua mãe casou com seu pai que era cigano, ela não era. Minha mãe não é. E como que é essa aceitação? Geralmente hoje já tá aceito, né? Porque vem se modernizando, vem, como é que fala, quebrando esses paradigmas, né? No caso, esses protocolos vêm ser quebrados. Então isso eu acho que é até bom, né? Claro. É até vantajoso para nós. Então não houve, como é que fala... Como é que eu posso dizer? Não houve conflito nenhum, porque já foi de forma assim, espontânea, né? Aceitaram, hoje já aceita. A pessoa que eu casei também, ela não é cigana, é uma pessoa cristã, evangélica, né? Que eu conheci na igreja, estou casado, né? Com ela. Então é isso, né? É bênção. Interessante, né? É bem interessante. E na escola, o senhor sofria muito bullying? Na verdade, o meu bullying, na verdade, era um bullying protetivo, porque muitas crianças que sofriam bullying, isso é engraçado, eles me davam bala, falavam, ó, pirulito, ó, me defende lá, fala que tu é cigano, porque o povo vai ter medo e não vai querer mais bater em mim. Eu vou andar contigo e vou te dar bala, vou te dar pirulito. Ali dava, né? Então aquilo dali
era uma forma De assim, certa forma era querido, né? um preconceito, mas na verdade um preconceito que Bom, né? me alavancava. Eu me sentia o tal, né? Eu me sentia É. alguém importante. Olha, Então, interessante. era isso, né? E nas escolas, assim, não. Até hoje, na minha instituição que eu estou fazendo é farmácia, até hoje o pessoal me respeita, aquele Que amor, aquele afeto, né? maravilha. Então, hoje, e como eu lhe falo, o preconceito já foi quebrado já em muitas áreas, É, mas sim, tem áreas que ainda precisam ser quebradas. Mas verdade. isso é bênção de Deus demais, né? É verdade. E como foi assim, pastor, quando o senhor se converteu? O senhor enfrentou alguma dificuldade entre o seu povo, na sua etnia? Rapaz, assim não, no começo, né? No começo assim, meu pai não gostou muito da ideia, só meu pai, mas depois ele acostumou e hoje ele me leva Sim. para a igreja, hoje ele vem na igreja, hoje ele frequenta, hoje ele vê eu ministrando, né? Me leva para as conferências, me leva para os lugares, então hoje ele também, hoje já serve ao Senhor, né? Sim. E graças a Deus, o nome do Senhor vem Então, sendo entre a sua alcançado. etnia, o senhor não teve Não, nenhum não, problema, né? teve não. Porque na verdade quase todos Já estavam na já igreja. estavam na igreja, né? Já são evangélicos, já são Sim, cristãos. sim. Então quase todos Os já. primeiros, o senhor acha que sofreu assim, muita discriminação entre si, distanciamento da família por ter ido para uma outra religião? O senhor acha que houve isso? É porque geralmente, né, radicalizar, mudar de vida, transformação de vida não é fácil, eu acho que para pessoa nenhuma, né? Verdade. Sempre vai ter os conflitos, sempre vai ter os atritos, mas eu acho que conseguiram vencer, né? E conseguiram convencer, na verdade, as pessoas de que a forma que viviam era realmente errônea. Da mesma forma, eu, né? Cigano nunca vai deixar de ser cigano. Sim. Cigano sempre vai ser E cigano. como índio, não deixa de ser E índio. como É, independente não, mas as é. práticas, Sim, o velho eu tem que morrer. sim, Quando a gente vem para Cristo, a palavra de Deus fala, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas verdade, velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. verdade. Então Cristo ele renova, Cristo ele transforma, Cristo ele liberta, né? É o poder de Deus, é libertar, é transformar vidas, é o que o nosso Senhor faz. Eu cortei uma parte do senhor falando sobre a festividade do casamento, que é importante. É um momento longo, né, de festa, né, como os judeus, né, que Verdade. comemoram os 7 dias, é isso, de festa? De 3 a 7 dias, né? 3 a 7 dias. O povo tem esse costume de falar que cigano e judeu praticamente é a mesma pessoa, né? Porque realmente, se você for olhar, é um pouco parecido. Sim, Os gestos, os verdade. costumes, as Sim, vestes, as falas, o modo de viver, né? O sim. padrão de vida. O corte do cabelo, Hoje a é aparência quase física, quase a mesma aparenta coisa, sim. né, Quem do não, judeu. não, não sabe, fica assim, ó, que o senhor é cigano, pode chamar o senhor de judeu, como o senhor falou, né? Que já houve. Já ouvi já, né? Muitas das vezes quando eu fui ministrar em conferências lá, principalmente na cidade de São Paulo, né? O povo falava, nosso pastor judeu que está aí, vem cá para a tribuna. Eu falava, não, gente, eu não sou judeu, venho da É família judeu. cigana, aí tem que explicar, tem que falar e tal. E eu, quando eu lhe vi, eu falei, ele deve ser de alguma família árabe, porque quando eu morei em São Paulo, eu trabalhei de babá e tinha o pai da criança, que eu era babá, ele era descendente de árabe. Então, assim, a forma de vestir, dos que traziam a sua cultura, né? Que vivia na cultura de se vestir, de falar. Não tem jeito, porque você fica, você tem, é a sua forma ali, é o seu povo, é o seu dia a dia, Verdade. né? Então eu falei, ele deve ser né? Ele deve ser árabe. E A quando, primeira coisa que veio à minha mente. e quando eu vim para o evangelho, né, as vestes, como é que fala? Minhas vestes eram vestes de crente, né? Pelo fato de camisa Ah, social, calça jeans, os sapatos. Então, não é muito diferente, porque não. o cigano, o homem, ele veste meio que social, né? Bem, A mulher que é mais florido, não é é isso? verdade, Que é aqueles vestidos com mais. O restante, o homem, ele veste praticamente como pastor, não é? verdade Pelo isso. menos os ciganos que eu já vi até hoje, roupa comum. Comum, É um pouco colorido, não é isso? é um pouco colorido, Mais mas colorido, um brilho, é coisa de verdade. brilho. É. Eu me lembro que eu observava. E é tipo assim, vamos supor, digamos que vai ter um evento de ciganos aqui em Conquista. E aí, mesmo de outros povos, vocês se encontram? Ou há essa rivalidade não se encontram? Não, se encontram sim, se encontram Ah, sim, se encontram sim.
E vamos supor que o senhor vai para esse evento. Se o senhor me levar, por exemplo, eles se sentem ameaçados de levar um convidado que não faz parte da cultura? Não. Hoje não. Hoje, graças a Deus, foi quebrado. Hoje, muitas pessoas que não são da família frequentam, participam da festa, têm amizades. É aquela harmonia, né? Não é um negócio restrito. Sim. Geralmente, quais os tipos de festas que vocês comemoram, que é diferente da gente, por exemplo? Aqui a gente comemora Natal, a gente comemora Ano Novo. Para vocês é diferente? Não, a mesma coisa. A única diferença é só o casamento, porque é um negócio mais amplo. Mais ostentável, né? Sim. Mais a forma, a liturgia do casamento também é um pouco diferente? Diferente, sim. E assim, vamos supor que o senhor, daqui um tempo, o senhor, lá vai eu, né, a repórter, daqui um tempo surge um casamento. E se eu falava, pastor, teria como o senhor me levar como sou convidada? Para eles não terá nenhum problema. Não terá nenhum problema. E eu com aquela curiosidade de fazer uma cobertura naquele casamento, eles permitem? Permitem sim, permitem. Lindo, eu vou querer, viu, pastor? Amém. Por favor, quando tiver algum casamento, me convide. Até mesmo para que as pessoas vejam que são gente normal. Gente normal e não tem nada a ver. É uma festa normal, com bolo, com salgados, com bebidas. Sim, aqueles que não são crentes bebem sua bebida. Bebe sua bebida normal. É uma coisa normal. A diferença é só a durabilidade, né? Que dura de 3 a 7 dias de festa, geralmente. E quando se converte a mulher, ela ainda fica com o jeito de veste cigana, porque é uma veste composta. Eu nunca vi uma cigana vestindo, mostrando suas partes. A cigana, ela é muito comportada no se vestir, não é? Existem as mais moderninhas e tal, mas eu digo aquelas que são mais sérias, fechadinho, não é? Muda alguma coisa ou permanece ali para não perder a cultura? Como é como é que fala? Muitas igrejas já deixa, né, da forma que eles estão, já tem sentir à vontade. Para se sentir à vontade. Então, tem muitos que já deixam não, vamos deixar da forma, porque eu acho que quem conduz a pessoa é o Espírito Santo, não é a pessoa, porque tipo assim, se eu for impor... E é um estilo também que a pessoa gosta, né, pastor? É o seu estilo. Se eu for impor algo para alguém, sim, aquela pessoa muitas vezes ali é novo convertida, aí a pessoa já vai encher de regras, ele não vai conseguir ficar. Sim, então, é verdade. Tem muito isso ainda, né? E eu sempre costumo aconselhar alguns pastores, alguns líderes que eu convivo, eu sempre costumo falar, gente, deixa ele vir, que vai converter ele a palavra, a palavra que convence, a palavra que vai libertar. Não é eu, não tenho poder nenhum. Não é o tom da roupa, o brilho da roupa. Porque a única diferença que eu vejo é que é muito brilho. É muita cor, né? Cor forte. Verdade. Bem assim, gente, eu tenho muita curiosidade. Depois que eu lhe vi pregando, que foi a primeira vez que eu vi um cigano convertido. Então eu fiquei muito curiosa. Eu falei, não, eu preciso fazer um podcast com ele, eu preciso ouvir um pouco mais sobre a cultura, né? Porque até mesmo para que as pessoas conheçam também, e para entender que o evangelho é sem fronteiras, né? Isso é maravilhoso. Não tem fronteira nenhuma, né? Deus, ele vai quebrando tudo, né? Os paradigmas mesmo, e entrando com a sua palavra poderosa e trazendo para o evangelho, que é esse, né? O intuito do Senhor, que deixou para que a gente fizesse discípulo. E o senhor falando aí sobre o preconceito, eu fico imaginando Paulo, né, quando se converteu, a dificuldade que Paulo teve, né, para ser aceito, porque muitos não queriam, né? Não. Teve até um podcast que eu fiz com o pastor Diego, eu citei, né, falando um pouco de Paulo. Então eu fico imaginando a mesma coisa. No caso, porque Paulo era valente, era uma pessoa valente, no caso ele era muito pior, né? Ele era um exterminador de crentes, né? E aí de repente se converte. É tanto que Ananias teve receio, né? Foi. Senhor, mas como assim? E talvez seja assim dessa mesma forma, que lá também já havia, né, esse preconceito, havia essa diferença. Mas Deus precisa salvar, por exemplo, Enio Guimarães, né? Para que outras pessoas na sua cultura venham conhecer. Que talvez eu não tenha acesso ao seu povo, tanto quanto o senhor, e o senhor tem, leva a palavra, e aí vai expandindo o evangelho, né, pastor? Eu sempre costumo dizer que a maior mensagem, que a maior palavra que a gente pode levar é o nosso testemunho, é o nosso caráter, né? É a nossa vida diante de Deus. Então,
Graças a Deus, Deus tem transformado o meu caráter e a cada dia Ele vai transformando mais, né? Sim. Então isso, o povo vê a diferença, ele fala, olha, realmente aquela pessoa ali foi transformada por Deus. Isso é gratificante, a pessoa reconhecer que você foi transformada por Deus, Sim. porque Deus ele transforma, eu sempre costumo dizer, Deus, meu Deus, É é um verdade. Deus maravilhoso. Quando eu me aproximei dele e apeguei a ele, conheci ele de verdade, eu não quero soltar dele nunca Nunca mais, né, porque pastor? Deus esse é Deus perfeito. é um Deus lindo, maravilhoso. Que maravilha. Deixa eu lhe fazer outra pergunta ainda, né, na sua cultura. Quando, por exemplo, a sua mãe conheceu seu pai, ela não era, né, da Uhum. cultura, da mesma etnia, há essa imposição de que você precisa agir como ciganos, precisa frequentar, né, precisa se vestir como cigana ou não? Não. Os Hoje, mais modernos, não. os mais modernos, os antigamente sim, hoje não. Hoje fica a critério da pessoa, se quer ou não. Não é forçado, não é Entendi. obrigado a nada. Os mais antigos sim, mas hoje não, porque como eu lhe falei, os protocolos vêm sendo quebrados, vêm se modernizando. Sim. Então isso é até de forma assim, algo bom, né? Mas ainda hoje há a cultura da escolha, que é o pai que escolhe o casamento dos filhos? Sim, ainda assim. Alguns, né? Outros não, outros já deixa por livre e espontânea vontade, Mas mas alguns povos ainda alguns continuam com a ainda sua continuam cultura. ainda com a sua cultura ainda. Cá entre Morando nós, em torta, morando em barraca, sim. não mora em casa, né? Ah, Alguns ainda têm a sua casa, mas tem a sua torta do lado, a sua tenda do lado, né? Ainda tem interessante. muitos ainda que é Como assim. se eles tivessem aquilo para não esquecer de onde Para não veio. esquecer de onde veio a sua origem, né? Interessante, sua origem. Bem interessante. Eu abordando esse assunto, porque se a gente for parar para pensar, os nossos antepassados também eram assim, na época de Abraão, né? Verdade. Casavam entre si e foi o que Deus ensinou, para que não, que o povo do Senhor não se corrompesse, né? Então eu entendo que o cigano ele não está agindo errado. Ah, mas o casamento era forçado. E são os casamentos mais duradouros, Verdade. né? Porque não era um casamento feito por romance, era compromisso, era aliança. E eles sabem o poder de uma aliança. E hoje as pessoas casam por amor, diz assim, mas não sabem o poder de uma aliança, não sabem o compromisso, o respeito, a responsabilidade que é uma aliança com o seu cônjuge, né? Aí tem um problema, já separa. Ah, Verdade. já não estou gostando, separa. Ah, já vou procurar outro, procurar outro, e por aí vai. No meio cigano não tem isso, né? Tem um Não. respeito muito grande, né? Tem um Entre o respeito. marido com a esposa e Tem. vice-versa. Não sei alguns que separam, né? Casam, Sim, depois separam de que é novo e uma casam. É uma exceção. exceção, mas realmente da forma que você falou, e é muito Muito união, muito difícil, porque difícil. eles sabem, né, da responsabilidade e compromisso que é. O valor da família, né? Porque eu sempre costumo Sim, dizer, o nosso maior ministério não é a igreja, mas é a é a família. família. Porque se você não tem um cuidado, um zelo pela família, como é que você vai cuidar de pessoas, de almas, de Sim, pessoas diferentes, né? Então, o maior ministério, eu sempre costumo dizer, não é a nossa igreja. A nossa igreja é primordial a gente vir congregar, mas o nosso maior ministério se chama família. sim. Família é o nosso maior ministério. E assim, é verdade que toda criança, quando nasce, né, assim que eu ouvi, provavelmente alguém que está assistindo possa ter essa curiosidade, que era como na época dos judeus, nasce o menino, já o pai ensina para a guerra, ensina ele para se defender. Isso é verdade? Já esse Sim. ensinamento, Já tem né? esses Essa ensinamentos, defesa. porque, na verdade, o homem é o provedor do lar, né? Então, tem esse negócio mesmo, de já ensinar desde pequeno, já ensinando, já para ele Mas ser como provedor, como provedor. tá? Mas ensina também ele estar preparado, tipo, para se defender, por exemplo. Se alguém vier Sim. atacar, você vai e parte para cima sem medo, tipo assim. Porque a Ensina gente assim. conhece os ciganos como bravos, né? Como Realmente guerreiros, valentes. ensinam dessa forma, né? Já para o preconceito Entendi, ser quebrado. entendi. Já é uma cultura Já, mesmo, já, né? já ensina já a Uma defender. A defesa. defesa, olha, se vir para cima de você, é olho por olho, dente Dente por por dente. dente, como era Israel. Dessa forma. É Muito olho, interessante, olho por olho, pastor. dente por dente. Interessante mesmo. E pronto, agora vamos falar do pastor Enio quando teve um encontro com Jesus. Nesse período, eu tenho certeza que Deus fez muitas coisas em sua vida, mas existe alguma coisa assim, algo que o senhor gostaria de falar? Olha,
me chamou muita atenção, aquela luta que eu passei, ou aquilo que eu vivia, e eu queria falar sobre isso. Houve alguma coisa, há alguma coisa que o senhor queria expressar? Geralmente foi no início da minha caminhada, né, cristã, no novo convertido. Eu gostava muito de ir para festa, balada, bebedeira. Graças a Deus, a festa, Deus libertou rápido. Mas o álcool, a bebida, foi um pouquinho complicado de me libertar. Mas o meu pastor, que eu congreguei, ele sempre falava assim: ó, você continua bebendo, mas você vem para a igreja. Você continua bebendo, mas vem para a Não igreja. desista de Jesus. No nome de Jesus. E aqui dali eu fui escutando, e a palavra foi entrando, e eu fui liberto. E a maior dificuldade foi quando eu me afastei, porque eu olhei para o homem e esqueci de olhar para Deus. Porque o povo começou a me acusar, dizendo que não era Deus que me usava, dizendo que era alguns terceiros, né? Não generalizando todos, porque tinha muitos que me acolheu, me abraçou. Aí muitos falavam que não era Deus, que era o boiadeiro. Houve aquele preconceito, então aquilo ali eu fiquei revoltado. Eu falei, rapaz, o povo lá fora me abraça, me acolhe, me aceita do jeito que eu sou. Sim. Eu vim aqui para dentro para ser renovado e as pessoas estão vindo com essa brutalidade para cima de mim. Eu vou voltar de novo para o mundo. Então, realmente, a maioria das pessoas que se afastam não é por causa de Deus, é por causa de pessoas que não sabem lidar com aquele tipo de pessoa, né? Infelizmente tem isso. É que as pessoas não tem um preparo, né? São religiosos. São religiosos. Aí, mas fora isso, foi só gratificação, só bênção. Hoje eu sou reconhecido em estados, viajo para muitos lugares, vou para missões ministrar, é tanto que eu não paro, né? É tanto que quem olhar meu Instagram lá, @EnioSilva com 2i, você vai ver lá. Eu vou colocar o seu Instagram. Você vai ver lá que as missões que eu faço, eu prego, a mensagem que eu levo é a mensagem de Cristo. A gente não só leva a mensagem de Cristo. Glória a Deus. Graças a Deus, Deus tem expandido o meu ministério, né? Principalmente quando eu vim para a cidade de Vitória da Conquista, né? Eu não era muito reconhecido, mas quando eu vim para a Conquista, Deus ele fez um destravar. Sim. O senhor passou um tempo fora de Conquista? Passei sim, morei na cidade vizinha aqui de Planalto, Bahia, né? Aí quando o senhor veio para cá, destravou meu ministério. Então o senhor se converteu lá em Planalto? Eu me converti em Planalto. Minha conversão foi em Planalto e vim para a Conquista, né? Entendi. Aí quando eu vim aqui para a Conquista, foi um destravar genial, né? Deus expandiu, fez algo novo em minha vida, né? Entendi. E falando de sua agenda, pastor, o senhor quer citar o seu número de telefone, mesmo que eu vou deixar escrito, mas se o senhor quiser citar o seu número de telefone, né? E como é que para lhe encontrar, se ligando, já lhe encontra, marca, o senhor vai, assim, né? Para atender a agenda, se você quiser falar sobre. Meu DDD é 77-98849-1603. Eu sou aquele tipo de camarada que eu não cobro para ministrar. Sim. Porque eu acho que de graça Deus me deu, de graça eu receber, de graça eu também dou. Sim. Eu não cobro nada. Só a pessoa marcar, ligar, chamar, que eu vou. Amém. Não importa o lugar, não importa a distância. Sim. Se for em São Paulo, eu vou, Rio de Janeiro, eu não tenho preocupação com distância. Se é para falar do amor de Cristo, estou indo lá. E o senhor hoje vive do Evangelho, né, pastor, que você falou? E das vendas dos cosméticos, né, onde eu tenho, no caso, meus cosméticos, né, que eu... Você tem uma loja? Uma loja virtual. Maravilha, eu vou deixar aqui também depois, né, o nome da sua loja, porque se alguém quiser, aqui em Conquista, se é virtual, o senhor envia para as cidades? Todo o território nacional com frete grátis. O Brasil inteiro com frete grátis. Existe uma marca específica que você trabalha? Como é que é? Trabalho com 11 marcas, né? Na verdade. Quase se o senhor todas. quiser falar, o senhor pode falar aqui. A Zaione, Rinodê, Lucy, Amei Cosmético, Arraco, New Life, e entre outras aí, né? Interessante. Pronto, aí se alguém quiser, já entre em contato com ele. Eu vou deixar aqui depois o arroba dele. Vou deixar também o arroba da sua loja, aqui, né? E aí você já entre em contato com ele e faça seu pedido. Porque muitos já conhecem. Os que não conhecem, dá uma olhadinha lá, né, pastor? No Instagram dele, que vai estar. Eu já conheço aquela fragrância, que é uma forma também de abençoar o seu ministério, né, pastor? É verdade. Quando o senhor viaja para pregar, o senhor costuma levar os seus produtos ou não? Não. Não costuma ser levar, porque eu acho que
O maior intuito é a palavra. Entendi. Eu acho que se torna um comércio, né? Entendi. Da mesma forma, quando Jesus chegou lá na casa Sim. dele e viu aqueles comerciantes. Sim. Então, é um negócio Então, o cá senhor é uma fora. afronta levá-los, né? Não, não. Entendi. Não Porque é. existem pastores que levam a Bíblia, alguma coisa, o senhor Não, não. não Eu sente no só... seu coração que isso lhe E incomoda, me no caso. incomoda, é por amor. Se a pessoa querendo Sim. abençoar, amém. Se não querer, amém também. Amém também. Eu estou indo lá para pregar a palavra. Amém. Faço por amor. Glória O a evangelho Deus. por amor. Não tenho essa restrição. Amém. Glória a Deus. Quando o senhor chega no meio do seu povo, né? Alguém que não é convertido, pede oração? Pede. Do grupo mesmo, do próprio grupo da família, do WhatsApp, eles falam, mande uma ordem de oração, estou precisando de oração, ore por mim, estou precisando de uma oração. Então hoje as pessoas já reconhecem mesmo que Deus transformou a minha vida. Glória a Deus. Eles têm aquele respeito, né? Eles me respeitam como pastor, como meu título de pastor. Amém. Eles falam, pastor, ore por mim, pastor, estou precisando de uma resposta, muitas das vezes, a maioria é resposta, né? Olha. Aí eu oro, Deus atende, ele Amém. recebe a bênção Eita mistério. e a alegria, né, acontece. E isso também reconhecendo o senhorio do Senhor, né, pastor? Verdade. Conhecendo Deus, reconhecendo Deus como Deus verdadeiro. Como Deus Né? verdadeiro. Isso é importante. Que maravilha. Ô pastor, o senhor queria deixar alguma palavra para quem está nos assistindo? O que o senhor sente no coração de falar para quem está nos assistindo? Olha, eu só quero deixar um negócio que está escrito em Salmo 37, versículo 5. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É a palavra que eu deixo para você. Entrega de corpo, alma e espírito. Vale a pena você renunciar à sua vontade, este mundo, para você viver a vontade de Cristo. Amém, Jesus. Não porque você vai vir para o Evangelho que você não vai ter luta. Você vai passar por luta, escassez, necessidades, açoite, afronta. Quem falou que você vir para o Evangelho e vai ser facilidade, esse alguém é mentiroso. Verdade. Porque o Evangelho de Cristo é confronto. Deus não lhe prometeu riqueza, como muitos falam, vir para o Evangelho que você vai ganhar carro, fazenda, não. Isso é conquistado. Deus te prometeu salvação. O intuito de Deus é salvar. Carro, casa, carro é conquistado de acordo com as suas finanças, de acordo com você organizar as suas finanças. Mas Deus não te prometeu riqueza, Deus te prometeu salvação. Mas se Ele querer te dar riqueza, amém. Porque foi promessa dele também, Isaías capítulo 19. Se quiserdes ouvidos, comereis o melhor dessa terra. Então quando a gente ouve, obedece, as bênçãos do Senhor nos alcançam. A gente não precisa correr atrás de bênçãos, porque as próprias bênçãos do Senhor vinham até nós. Ainda que nós sejamos falhos, errantes, mas Deus, Ele é amor, Ele é compassível, e é claro que Ele primeiro contempla, primeiro Ele vai analisar e olhar, porque Ele não vai dar nada para ninguém sem que a pessoa não tenha estrutura. Verdade. Porque primeiro Deus te dá uma estrutura para depois você receber o milagre. E se você ainda não recebeu, é porque Deus está te estruturando, é porque Deus está te capacitando. Só espere mais um pouquinho e não desista, porque o melhor de Deus vai vir para a sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu vou ficar aguardando, gente, o convite dele para ir numa festa, quando ele tiver alguma coisa, alguma comemoração, que ele vai saber que eu vou poder ir, né, para eu poder filmar um pouco lá, de acordo com eles me permitirem, né, eu estou fazendo alguns vídeos, mas está mostrando para vocês aí no meu canal. Eu acho muito bom, muito importante a gente conhecer, né, as outras pessoas, a cultura de outra pessoa, para a gente ir quebrando esse preconceito, e conhecendo também, e achegando também. Então fiquem ligados. Pastor, eu quero te agradecer grandemente, novamente, por essa rica oportunidade, por esse privilégio de lhe ouvir. Viu? E para mim foi um prazer muito grande. O prazer foi meu. Nós aqui do Pode Crer, né? Eu falo nós, eu e meu esposo, e a Trindade Santa. A gente tem assim um prazer de ouvir. Eu amo ouvir testemunhos. Quando Deus colocou isso em meu coração, pastor, eu achava que era loucura. Senti de Deus de falar isso, eu vou falar. Achava que era loucura, porque eu nunca fiquei diante de câmera nenhuma, eu sou tímida para isso. E não me via capaz. Mas eu sempre fui apaixonada por testemunho. Quando alguém ia falar sobre algo que Deus fez, eu parava para ouvir. Então, quando Deus foi falando ao meu coração, Deus ele já me entregou prontinho como queria. Como o pessoal fala, o nicho, como é que era, a forma que eu queria, que eu não queria estúdio, que eu gosto disso, né, de in loco, estar indo até o entrevistado. Primeiro, pela dificuldade do entrevistado e até mim. Eu não tenho essa condição nenhuma, né? Porque, claro, a pessoa teria que, né, eu teria que vir buscar.
e outra que eu acho até que fica cansativo o mesmo ambiente. Então eu queria algo diferente. Então até nisso Deus foi falando, né? Eu falei, Deus, mas como é que eu vou fazer isso? Aí Deus usa uma pessoa, um rapaz, um jovem, uma bênção de Deus que me ajudou muito. Ele foi um instrumento de Deus para me ajudar. Teve um momento dele no Pode Crer, eu não vou citar o nome dele aqui, né? Teve um momento dele no Pode Crer que ele foi importantíssimo. E aí teve um momento que Deus falou, pronto, agora você vai caminhar com suas próprias pernas. Já teve um momento de eu chorar muito, porque eu não tinha condições de ir. Porque quem vê Cris assim, acha que Cris é rica. Eu não sei porquê. Né? Outra coisa falando de cigano, que todo mundo acha que todo cigano é rico. Isso é verdade? Não, nem todos são ricos, né? Na verdade, aqueles que sabem lidar com finanças. Com finanças. E tem uns que eles são sábios, né, para administrar. Realmente tem uns que são ricos, né, pastor? Rico é aquele que sabe lidar com a sua finança. Todos que sabem lidar vão ser ricos. E aí todo mundo acha que Cris é rica. Mas eu sou, porque eu sou herdeira do trono da glória do Senhor, né, pastor? Sou dono do filho da... Então, assim, mas nós sabemos as dificuldades, né, para chegar até aqui. Deus tem sido nosso provedor, como Ele prometeu. É Ele que tem sido nosso patrocinador. Deus tem me levado a tantos lugares que eu nem imaginava chegar. Eu nunca imaginava na minha vida, eu poderia imaginar qualquer cidade conhecer, mas o primeiro estado para eu conhecer depois da Bahia, a serviço do Pode Crer, foi Brasília. Então, para mim, foi uma honra muito grande. Eu entrevistei a senadora Damaris Alves, que ela é pastora, e lá ela fala muito sobre o abuso sexual infantil, que é uma luta dela, que ela sofreu muito, né, na sua infância, que ela sofreu, né, abuso. Então, eu tinha esse desejo de entrevistá-la. Eu sou curiosa. Quando eu vejo alguém, eu falei, peraí, né? E quando ela estava ministra, eu via a luta dela, sabia que ela era pastora, e Deus foi abrindo caminhos, eu cheguei até ela e foi uma bênção. Foi um testemunho muito lindo, muito emocionante. E aí eu vejo Deus cumprindo, né, tudo aquilo que Ele falou no primeiro dia que a gente orou e pediu resposta para o Senhor. Que esse é o caminho, né, pastor? Verdade. A gente pedir resposta para Deus. Com certeza. Quando o cigano liga para o Senhor, que ainda não é convertido, pedindo resposta, ele está certo. A resposta certa vem do Senhor. Verdade. E às vezes nós, crentes, nós não atentamos a isso. Existem muitos crentes que às vezes vai fazendo as coisas por sua própria vontade, não pede resposta a Deus. E às vezes quem ainda não está servindo a Deus já tem essa sabedoria de querer ouvir a resposta de Deus. Verdade. Então, que atente a isso, viu, igreja? Vocês que estão aí assistindo. Então, pessoal, vocês que estiveram com a gente até aqui, muitíssimo obrigada por ter assistido. Gratidão, pessoal. Né? Pode falar, pastor, se o senhor quiser fazer. Quero agradecer a todos que ouviram e vão ouvir, né? Que essa mensagem possa entrar no seu coração. Amém. Quero agradecer a Cris também pela oportunidade. Eu que lhe agradeço, pastor, agradeço demais. E você... aproveita que está aí no meu canal, dê uma olhadinha no meu conteúdo, tem vários conteúdos. A gente teve o privilégio de fazer entrevista com várias pessoas que tiveram várias experiências com Deus, que viveram coisas que para o olhar humano já não tinha mais jeito para aquela vida, mas Deus transformou, porque Deus ele é poderoso, Deus ele é fiel. Basta tão somente que nós nos acheguemos a Ele. Deus ele nos dá o livre-arbítrio de escolha. Você tem a escolha de servir ao Senhor ou não. Então, quando você dá ouvido à palavra do Senhor, quando você quer servir ao Senhor, Ele vem e te abraça, porque Ele jamais lança fora aquele que se achega a Ele. Então, querido, nenhum problema de que você esteja enfrentando é impossível aos olhos do Senhor. Nenhum problema, porque Deus é um Deus poderoso, um Deus que não há barreiras para quando Ele quer fazer, quando Ele quer operar. Amém? Essa é a palavra que nós temos hoje para você. Que Deus continue abençoando a sua família, que Deus continue abençoando a sua casa, que Deus continue abençoando o seu ministério, em nome de Jesus. Não desista, creia tão somente. Pastor, que Deus continue também, pastor, abençoando sua casa, sua família, que Ele continue abençoando o seu ministério, que venha alargar, né, as suas tendas, que Deus venha continuando a te usar com essa ousadia e intrepidez que o Senhor tem, né, de falar. E
somente agradecer, né? Eu que agradeço, Cristo. Amém. Muito E para obrigado. encerrar, pastor, eu queria que o senhor fizesse uma oração, agradecendo ao Senhor por esse Amém. momento. Amém. Seu meu Deus, Pai querido, eterno, poderoso, te agradecemos, ó Pai, te glorificamos por este momento, ó Pai. Porque nada, Pai, para ti, Pai, em vão, Pai. Pai querido e Pai amado e eterno, poderoso, que o Senhor possa cada dia, ó Pai, tirar um pouquinho do nosso velho eu, para que o teu novo, Pai, venha resplandecer em nossas vidas. Meu Deus, não deixa mais cair em cilada nem em tentação, mas nos livra, ó Pai, do empecilho, do embaraço, de tudo aquilo, ó Pai, que quer atrapalhar, que quer impedir, Pai, o teu agir, o teu operar, o teu manifestar em nossas vidas. Meu Deus, trabalho onde precisa ser trabalhado, restaura onde precisa ser restaurado, e que as tuas mãos, Pai, poderosa, possam nos alcançar dia após dia. Meu Deus, nos proteja para o nosso lar, nossa casa, nossa família, nos liberta, Pai, de todo mal, Pai, para que o teu nome venha ser glorificado dia após dia em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, pastor. Eu que agradeço. Fique na paz. Amém.